Pessoal, bem-vindos a mais uma aula na nossa sala de aula virtual, comigo, professora Karen, dando continuidade na nossa leitura e análise de literatura de cordel. Questão D. No trecho final do cordel, eu vou fazer a leitura e depois a gente vai refletir sobre essas questões aqui embaixo, tá? Acabou com tudo bem, que é como deve acabar, uma história para as crianças que estão a se formar. Outras histórias virão, refeitas ou criação, com o intuito de educar. Recriei para as crianças, ou melhor, cordelizei, só transformando um pouquinho a bela história e busquei regar com um pouco de humor este cordel que formei, gerado do original. Imagino que legal, saiu, só sei que eu gostei. Bom, então vamos analisar aqui as questões. Como a autora fala do próprio texto? Bom, crianças, quando a gente faz aqui a leitura, né, então a gente consegue perceber, eu vou marcar aqui para a gente ver como que ela fala do próprio texto. Ó, recriei para as crianças, ou melhor, cordelizei. Então, aqui ela está falando que transformou o conto de fadas em cordel, ó. Só transformando um pouquinho a bela história e busquei regar com um pouco de humor este cordel aqui que formei. Então, ela já diz que formou o cordel, gerado do original. Então, ela pegou o conto de fadas, que era o original, e transformou em cordel. Imagino que legal saiu. Então, o que que ela diz aqui? Que ficou legal, que saiu legal, né? Só sei que eu gostei. Então, quando ela diz só sei que eu gostei, é a opinião dela sobre o cordel que ela criou. Bom, a pergunta seguinte é: quais recursos a autora usou para escrever a história da Chapeuzinho Vermelho? Bom, ela usou o quê? Usou as rimas, que nós já vimos na questão anterior. Usou texto em prosa, né? Que foi o quê? Versos e estrofe. Então, ela utilizou desses recursos para estar escrevendo essa história. E quais são as semelhanças, né? O que tem de parecido? As semelhanças são que é a mesma história, apesar de estar escrita de um modo diferente, é a mesma história, que tem um lobo mau, que come a vovozinha, né? E que tem um caçador. Então, assim, tem detalhes diferentes? Tem, mas é a mesma história que nós já conhecemos. Então, essa faz parte da semelhança. E as diferenças? A diferença é o modo que foi escrito o quê? Em versos, estrofes e rimas. Foi escrito em cordel. Essas são as diferenças. Agora eu vou deixar uma perguntinha para vocês. Vocês acham que poderiam escrever um texto assim? Vão pensar.